Bom, continuando aqui o nosso vídeo, né? Vou mostrar para vocês aqueles dois terminais, né? Um da linha dos 13 volts e o outro da linha dos 76 volts, né? Lembrando que a linha dos 76 volts eu tenho aqui um resistor de 3R3 por 5 watts para poder fazer análise de corrente a partir desse ponto aqui. Bom, a linha dos 13 volts nesse conector, eu vou usar uma fonte simples, uma fonte comum que a gente pode comprar no mercado, aí, em casas de eletrônica, né? Ou em sites, né? Que vende fonte, né? Então olha aqui, a fonte de alimentação para a linha dos 13 volts, eu vou usar aqui uma fonte de 12 volts de tensão de saída por 6 amperes. Então eu vou conectar essa fonte no meu plug aqui, olha, da linha dos 13 volts, do A13 volts. Né? Vou ligar essa fonte nos 110, né? E ao mesmo tempo, deixa eu tirar isso aqui, eu vou alimentar a linha dos 76 volts. E é aqui que a gente tem que ter maior atenção. Por quê? Porque não existe uma fonte de 76 volts sendo vendida no mercado, né? Então, eu tive que construir uma fonte, né, a partir de várias outras fontes, né? Então eu vou colocar aqui de lado aqui, vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui 5 fontes de alimentação, né, de 12 volts. Essa fonte aqui, olha, deixa eu só pegar primeiro. É uma fonte de alimentação de 12 volts por 1,5 ampere, né, que você também encontra facilmente aí no mercado, né, ou no site, né, que a gente costuma comprar essas fontes assim, por exemplo, no Mercado Livre, né? Então, fontes que são usadas para circuito de câmeras, né? Então, eu tenho 5 fontes aqui, vou ligar ela nessa régua aqui para alimentá-la com 110, né? Que no caso aqui é a tensão da minha rede, mas essas fontes são bivolt, né? Tanto 110 como 220. Eu vou ligar aqui, olha. Vou colocar aqui na régua. Pronto. Então, eu tenho aqui essa combinação de fontes, eu tenho aqui um conector que vai me dar uma tensão que é a soma das tensões dessas fontes. Então, no caso aqui eu tenho 5 fontes de 12 volts ligadas em série. Eu tenho um total aqui de 60 volts. Aí você vai me perguntar, olha, Júlio, mas espera aí, a tensão da placa para alimentar a linha do LED drive não são 76 volts? Sim, são 76 volts. Mas como eu já fiz testes aqui, antes de fazer o vídeo, eu percebi que uma alimentação de 60 volts para essa placa aqui já é o suficiente para poder produzir uma boa quantidade de luz, né? Uma boa iluminação na tela da TV. Então, observem aqui que eu fiz a seguinte ligação, olha. Deixa eu separar esse fio aqui. Eu fiz uma ligação em série, ou seja, o positivo de uma fonte é ligado no negativo da outra fonte. O positivo também é ligado com o negativo, positivo ligado com o negativo. E assim sucessivamente, pegando então os terminais dos extremos, né? Aqui o positivo e o negativo dessa combinação de fontes aqui, dessa associação em série. Gerando aqui um total de 60 volts, né? E aí eu vou poder conectar aquele conector da minha placa, da linha dos 76 volts. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, caso alguém tenha dúvida, como é que a gente faz isso. Então eu vou desenhar aqui as fontes em bloco. Né? Então eu tenho uma fonte aqui que me gera os 12 volts, né? Com 6 amperes. Né? Eu tenho aqui a placa fonte, da televisão, né? Que é a BN 44 00709A. Né? Então eu vou conectar essa fonte aqui,
né? Eu vou alimentar a placa com 12 volts, né? E eu vou fazer aqui uma associação de 5 fontes de alimentação, né? Pode ser 6, gente? Pode. Nós vamos só ter que ter cuidado com a corrente que a gente vai fornecer para o LED drive. Então tá aqui, olha. Aqui as 5 fontes, né? Fonte F1, fonte F2, fonte F3, fonte F4, fonte F5, né? Eu tenho aqui o positivo, o negativo, o positivo, o negativo, assim sucessivamente, né? Nesse caso aqui são 5 fontes de 12 volts por 1,5 amperes. Pode ser de 1 ampere? Eu não aconselho, porque nós vemos aqui na placa que a fonte ela gera quase 1 ampere de corrente, né? E pelos testes que eu fiz, o consumo máximo, né, ele chega a quase 1 ampere mesmo. Então, o ideal é 1,5 amperes para cima, né? Uma fonte de 1,5, 2 amperes, 3 amperes que você pode usar, né? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, nós vamos ligar essas fontes assim, o negativo de uma ligado com o positivo da outra, sempre assim, ó. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Agora aqui, olha, eu tenho aqui os 60 volts, né? Isso aqui também, olha, ele pertence aqui, né? Então, na verdade é como se fosse um negativo. Na verdade, é um negativo, né? Deixa eu colocar aqui. Então aqui eu tenho um menos, eu tenho um mais, né? 12 volts. E aqui eu tenho um mais aqui, um menos aqui, né? Lembrando que esses pontos de ligação aqui, né? Como eu lhe falei, o ponto de ligação da fonte na placa é o A13 volts. Você vai ligar o positivo, né? O positivo você vai ligar no jumper, no JP 895, né? E JP, né? 831. Então tá aqui. Essa é a linha dos 13 volts, né? E na linha do LED drive, (76 volts), você vai usar os terminais, né, do capacitor. Capacitor, deixa eu dar uma olhada aqui, CM, né? Tá aqui, ó. CM 868. Opa. 868, tá bom? São esses pontos aqui, olha. Eu vou dar um zoom.
Tá aqui, ó. Tá, ele está bem próximo do transformador, tá vendo? Tem um transformador aqui. Tem os capacitores CM860, CM856, né? Então você vai... aqui na verdade não tinha nem capacitor, né? Era um ponto vazio. Eu aproveitei esse ponto aqui que na verdade esses três capacitores eles estão em paralelos, tá? Então eu usei esse ponto aqui, o CM868. E na linha dos 13 volts, tá vendo aqui, olha? Deixa eu dar um foco aqui nele, né? Tá aqui, ó. O JP 895 e JP 831. Então você pode já ampliar os dois, né? Pode soldar os dois junto com um fio aqui. E o negativo, né, da linha dos 13 volts é um ponto de solda que tem aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, aqui, ó. É um ponto de solda aqui, um metalzinho que pega a solda, né, junto com esse dissipador aqui. Ele fica aqui, olha, do lado do jumper 901. Tá? Daqui o jumper 901, você pode soldar aqui nesse ponto negativo, né? Então, deixa eu tirar aqui o zoom. Então tá aí, minha gente, olha. Esses aqui são os pontos de ligações que você vai poder fazer a instalação, a conexão dos seus conectores para alimentar com essas duas fontes aqui, olha. Com essas duas aqui, olha. Essas duas fontes de alimentação. Uma já vem pronta, né, fácil de encontrar no mercado, e a outra você vai fabricar, né? Então, eu vou dar uma pausa aqui, né? E na sequência nós vamos para os testes da televisão, tá bom?